E vem conferir a crítica da terceira temporada de Fire Force. E terminou com 12 episódios, a primeira parte da última temporada de Fire Force. E por que eu falo que é a primeira parte? Porque pra quem não sabe, muito lugar não divulgou isso, essa realmente vai ser a última temporada. A terceira temporada vai contar o arco como um todo, que vai encerrar a obra do mangá. Mas quando você pensa nisso, você vê que em 12 episódios não daria pra você contar o último arco inteiro. Então, eles resolvem dividir em partes. E isso tá virando um costume dentro dos animes. Eles anunciam que vai ter uma última temporada. E em vez de eles lançarem a temporada inteira de uma vez, eles vão dividindo ao longo dos anos para poder ganhar mais dinheiro. Mas também é bom porque eles conseguem ter mais tempo para poder trabalhar mais na animação e entregar uma qualidade melhor para o espectador. Então essa é o final da primeira parte. Para quem não sabe, já foi anunciado que a segunda parte ela vai lançar em janeiro de 2026. Tá ansioso? Vai ter que esperar um pouquinho aí para saber como a obra vai continuar. E é um pouco até difícil julgar um pouco uma temporada que não se encerrou. Porque quando você pensa em temporadas isoladas, o que eles acabam fazendo? Eles contam um arco inteiro numa temporada. Então é fácil dar uma análise, dar uma nota, pensar sobre aquela temporada, porque ele já está com o arco fechado. Aqui é muito difícil, aqui é a primeira parte do arco. Então ele está muito no começo, o julgamento fica mais difícil a partir daí. Essa temporada, por exemplo, eu me diverti, achei ela boa, mas só boa, e não excelente. Mas ao mesmo tempo que eu vou falar sobre isso aqui, eu acho que é muito difícil se julgar algo que está realmente na introdução do arco. Ele está começando para levar naquele ponto principal que vai terminar o mangá. Então é difícil julgar, mas já que eles escolheram fazer assim, o julgamento vai também ser assim. Por que eu achei essa temporada boa? Porque eu acho que é nessa temporada que eles conseguem ter grandes revelações de Fire Force muito importantes pro final do arco. Principalmente o último episódio, os últimos 2 episódios, na verdade, são excelentes. O último, ele é excelente porque ele consegue finalmente colocar Fire Force aonde ele tem que chegar, que é na parte do seu conflito final, contra o seu vilão final, chegando no ápice da história, com grandes revelações que realmente fazem a história andar, e até passando algumas revelações interessantes para a gente ficar empolgado para a segunda parte. E o episódio 11, ele tem algumas das melhores sequências de ação de Fire Force. Inclusive, o episódio 12 também tem, mas o 11 tem ótimas sequências de ação. Além disso, de ter uma ótima animação, Fire Force sempre tem uma animação muito boa. Claro, varia muito como todo anime. Eles economizam dinheiro em episódios mais que não acontecem tantas coisas, para deixar para o final da temporada, onde vai ter episódios que vai ter grandes conflitos. É isso que acontece aqui. Alguns episódios a animação está abaixo, não está tão boa assim, mas eles estão economizando, que são episódios que não acontecem tantas coisas, para jogar para outros episódios. Para episódios que vão ter mais conflito, vão ter mais ação. Então eu entendi qual que foi a mecânica que eles fizeram. Acabam então oscilando muito com animações com momentos muito bons e outros que ficam um pouco abaixo. Episódios que são muito fluidos, muito interessantes e outros também não. Inclusive, Fire Force tem uma ideia de narrativa que também não é do meu agrado máximo, que seria, eles usam muito a comédia em momentos que eu acho que a comédia não encaixa muito bem. E isso acaba me incomodando um pouco em Fire Force, que até entra um pouco no que os mangás e animes shonens fazem, mas que pra mim aqui não encaixa também. Um grande conflito está acontecendo, pessoas estão sendo presas, o mangá está chegando pro fim, mas você não sente aquele clima de tensão máxima. É bem verdade, a partir daqui isso vai acontecer 100%. Mas nessa primeira parte, eu já esperava que eles chegariam mais forte na parte mais dramática de Fire Force, na parte mais dramática das sequências que envolvem as grandes revelações, e isso não acontece, porque Fire Force fica sempre levando para um lado mais comum da ideia, colocando muito mais a obra num ponto onde parece que estão sempre todo mundo muito feliz, muito alegre, muito divertido, mesmo que o mundo esteja acabando. Isso me incomoda um pouco. Pode ser a tática do autor, e ele tem essa tática um pouco, se bem que em Soul Eater você não via muito isso. Você vê isso muito no começo, mas chega um ponto onde ele realmente vai para um lado mais sério, e ele tira um pouco aquela comédia boba que tinha. Aqui não, aqui ele segue essa comédia que me incomoda porque tira muito do peso da obra. Se fosse na primeira, na segunda temporada, eu até entenderia. Nessa terceira, que estão chegando no conflito principal, num momento completamente de choque,
choque, que personagens podem morrer, personagens foram presos, personagens grandes estão morrendo, estão até mudando de lado, isso acaba sendo prejudicial para a obra, porque tira todo o peso. Quando é muito engraçado, quando é muito divertido e muita comédia, você como público não sente aquele peso, porque a obra não deixa você sentir. Voltando para a comédia e voltando também pra parte da parte divertida, as sequências de ação que são muito boas, as lutas que são boas também perdem muito peso, porque você não sente aquela ameaça, aquele impacto. E isso também é um problema de Fire Force desde a primeira temporada. Os personagens secundários, os personagens principais, até os vilões, têm ótimo visual, tem um ótimo conceito para ação, mas quando você entra na ação em si como um todo, você percebe que o clima e a estética e a ideia de Fire Force tira a força que deveria ter. Então vira algo meio que sem peso, sem consequência. Personagens foram presos, não senti a consequência. Uma grande morte acontece nessa temporada, não senti consequência nenhuma. Grandes revelações, não senti consequência. E isso vai tirando o impacto dessa obra. Sem contar que eu acho os personagens de Fire Force legais, interessantes, mas não são os melhores do mundo. Eu acho eles só interessantes, mas não são tão cativantes como outras obras têm. Isso também enfraquece um pouco. E os vilões, a gente tá na última temporada e muitos deles têm pouco carisma e são desenvolvidos praticamente nada. São muito rasos. Então, Fire Force é aquele anime que pra tudo que você encontra um ponto positivo, você encontra um contraponto negativo. E nessa última temporada que eu achei que as consequências seriam maior, as consequências seriam mais fortes, eu senti falta disso. Tem uma ótima trilha sonora, tem ótima sequência de ação, tem momentos que me empolgam e me geram um bom entretenimento, mas como eu penso como um todo, Fire Force ainda poderia ser muito melhor do que ele é. Você vê um potencial em todo lado da obra, mas o potencial fica só ali e ele nunca chega no que você espera. De novo, pode ser que se eu ver essa temporada como um todo, a primeira e a segunda parte junto, completando, seria o melhor arco de todos. Mas vendo só esse, é um arco que ele é só bom. Concluindo, a terceira temporada de Fire Force, a primeira parte tem uma boa animação, como sempre teve, uma excelente trilha sonora, momentos bons, mas ficam só nesses momentos. Os personagens ainda poderiam chegar a um ponto a mais, o drama poderia ser mais forte, as consequências poderiam ser maiores. Eu sinto falta disso. A temporada fecha muito bem e me dá vontade de ver a segunda parte. Mas, como um todo, Fire Force ainda poderia ser muito melhor do que ele é. E por isso que eu fecho a primeira parte da última temporada de Fire Force com nota 7 de 10. Curta para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha da primeira parte da última temporada de Fire Force? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.